pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje vamos finalizar o nosso tapete de encaixe do vaso do nosso modelo Tapete Encanto de Flores. Caso você não tenha visto a primeira parte e quer fazer, é só você clicar no vídeo sugerido que você será redirecionado à videoaula da primeira parte, tá bom? Para fazer o restante do jogo, também vou deixar aí o vídeo sugerido, onde temos já o tapete da pia e a tampa do vaso com este mesmo modelo, tá bom? Então, para a gente dar continuidade à segunda parte aqui do nosso tapete de encaixe do vaso, a gente finalizou aqui nos últimos 2 pontos altos, certo? Então, agora vamos utilizar o fio da mesma cor que a gente utilizou na nossa flor. No meu aqui, eu vou utilizar a cor 9461 e vou estar amarrando, pessoal, do lado esquerdo aqui. No meu primeiro pontinho aqui, eu vou amarrar o meu fio com 2 nozinhos, tá bom? Então, amarrei o meu fio aqui com 2 nozinhos, vou subir aqui no meu primeiro ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas para dar o tamanho de um ponto alto. E aqui neste mesmo lugar, vou subir agora 1, 2, 3 pontos altos, começando aqui com 6 pontos altos. Vou laçar a minha agulha e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na minha terceira aqui, no quarto ponto alto aqui feito, que é o terceiro contando do primeiro que a gente subiu, eu vou laçar a minha agulha aqui e vou fazer 2 pontos altos sem fechar. Vai ficar desta forma aqui, tá vendo? Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui. Eu amarrei no primeiro ponto, certo? No meu primeiro ponto alto aqui, no próximo, que a gente finalizou com 2 pontos altos, certo? Então, no meu próximo ponto alto, faço 3 pontos altos sem fechar. Então, vou laçar e segurar. Novamente, vou laçar e segurar, ficando desta forma aqui. Então, laço minha agulha novamente, vou pular agora um ponto de base, no próximo ponto, faço 3 pontos altos sem fechar. Então, 1, 2 e 3 pontos altos sem fechar. Ficamos aqui com 1, 2, 3 bloquinhos de 3 pontos altos sem fechar, desta forma aqui. Vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto de base, no próximo ponto, vou fazer 3 pontos altos sem fechar novamente. Então, eu fiquei com todas essas laçadinhas aqui na minha agulha. Então, completei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos sem fechar. Eu laço a agulha aqui e vou fechar todos eles de uma vez. Fechei todos de uma vez, eu faço um ponto baixíssimo para firmar aqui os meus pontos. Fiz o ponto baixíssimo, a nossa primeira florzinha ficou desta forma aqui. Eu subi as 3 correntinhas para dar o tamanho de um ponto alto aqui e fiz o meu primeiro bloquinho aqui de 3 pontos altos sem fechar, não pulei ponto, fiz aqui 3 pontos altos sem fechar, pulei um ponto, fiz 3 pontos altos sem fechar, pulei um ponto e 3 pontos altos sem fechar, ficando desta forma aqui. Agora, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Venho dentro dessa laçadinha aqui e faço 2 pontos altos sem fechar. Completando aqui, 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Eu laço e fecho todas de uma vez, ficando desta forma aqui. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço a minha agulha neste espacinho que ficou aqui. Eu vou fazer mais 2 pontos altos sem fechar. Então, laço e seguro, novamente eu laço e seguro, ficando aqui com 3 pontos altos sem fechar, desta forma aqui. Agora, vamos começar a nossa próxima florzinha. Então, eu laço aqui a minha agulha, não pulo ponto de base para fazer a próxima florzinha. Faço 3 pontos altos sem fechar, então, laço e seguro, ficando com 3 pontos altos sem fechar, desta forma aqui. Laço a minha agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto, faço 3 pontos altos sem fechar. Então, aqui eu tô no meu segundo, no meu terceiro ponto alto sem fechar. Completando aqui o meu terceiro bloquinho, a gente faz 4 bloquinhos de 3 pontos altos sem fechar, pra gente fechar todos de uma vez. Então, vou fazer meu último bloquinho. Eu laço a minha agulha, pulo um ponto de base, no próximo, vou fazer 3 pontos altos sem fechar. Então, laço e seguro,
laço e seguro. Agora, com os 4 bloquinhos aqui, eu laço e fecho todos eles de uma vez. Fechei todos de uma vez, faço um ponto baixíssimo aqui, finalizando aqui a nossa segunda florzinha. Vamos começar a nossa próxima florzinha. Então, a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas no mesmo espaço, a gente laça e segura 2 pontos altos. Ficando aqui com 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Eu laço e fecho todos de uma vez, ficando assim. Subo 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui dentro dessa laçadinha e faço mais 2 pontos altos sem fechar. Para completarmos aqui 3 pontos altos sem fechar, contando com as 3 correntinhas que a gente subiu, ficando desta forma aqui. Eu laço a minha agulha e não pulo ponto para fazer a próxima florzinha. Eu faço 3 pontos altos sem fechar, ficando com todas as laçadinhas na minha agulha. Laço novamente, pulo um ponto de base. No próximo, 3 pontos altos sem fechar. Então, faço 2 e 3 pontos altos sem fechar, ficando assim. Laço novamente, pulo um ponto de base. No próximo, 3 pontos altos sem fechar. Então, tô no meu segundo e no meu terceiro ponto. Formei aqui os meus 4 bloquinhos de 3 pontos altos sem fechar, eu laço e fecho todos eles de uma vez. Fechei todos, faço um ponto baixíssimo. Aí, a gente vai seguir essa mesma repetição aqui do início. Vai ficar desta forma aqui. Então, pra gente continuar fazendo as nossas florzinhas, a gente sobe os 3 pontos altos aqui sem fechar. Vou fazer mais um aqui. 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo lugar, 3 pontos altos sem fechar. Contando com as 3 correntinhas, ficando assim. Fecho todos de uma vez. Faço 1, 2, 3 correntinhas, venho nessa laçadinha aqui, faço mais 2 pontos altos sem fechar. Para formarmos aqui 3 pontos altos sem fechar, ficando assim. Agora, a gente laça a agulha, não pula ponto de base e faz aqui os 3 pontos altos sem fechar, laçando e segurando e deixando aqui na nossa agulha. Agora, a gente pula um ponto de base, no próximo faz 3 pontos altos sem fechar. Então, a gente vai seguir a mesma repetição aqui, até no final da nossa carreira. Então, eu vou dar uma adiantadinha aqui no meu, e eu já volto pra gente poder dar continuidade, tá certo? Então, vou seguir com essa repetição aqui, e quando eu estiver finalizando, eu volto pra gente poder dar continuidade. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui na minha carreira, fazendo a mesma repetição que eu expliquei aqui no nosso início, tá bom? Então, quando a gente for finalizar aqui o pedaço aqui do encaixe do vaso, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, vai sobrar um ponto. Então, quando a gente for finalizar aqui, fazendo os 3 pontos altos juntos para começar a próxima florzinha, a gente não vai pular ponto da mesma forma que a gente trabalhou as outras florzinhas, tá bom? Então, vou fazer aqui 3 pontos altos sem fechar. E agora, na próxima, ao invés de pular apenas um, eu vou pular 2. 1, 2, e venho aqui no próximo ponto, faço 3 pontos altos sem fechar. Então, essa é a nossa única diferença aqui da nossa carreira. Então, pulei 2 pontos ao invés de pular apenas um, laço a agulha, pulo um ponto de base, no próximo faço 3 pontos altos sem fechar, completando aqui os meus 4 bloquinhos de 3 pontos altos sem fechar. Então, eu venho aqui e fecho todas as minhas laçadinhas de uma vez. Fechei todas, faço um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas, no mesmo lugar faço mais 2 pontos altos. Ficando com 3 pontos altos sem fechar. Venho aqui, laço e fecho todos de uma vez. Agora, aqui, a gente já dá para finalizar a nossa flor, certo? Que a gente não vai começar outra. Eu laço a minha agulha e faço um ponto alto no nosso último ponto alto, para ficar igual no início. Então, a gente vai finalizar desta forma aqui, tá bom? Quando a gente começou, a gente fez 3 correntinhas no primeiro ponto e fez a continuação. Então, aqui,
deu certinho. A única diferença é que eu pulei esses 2 pontinhos aqui na nossa carreira, tá bom? Então, agora, pra gente dar continuidade, vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho de um ponto alto. E vou fazer aqui mais 1, 2 correntes. Então, vou iniciar com 5 correntinhas. Vou virar o meu trabalho para o lado avesso. E dentro do meu espaço aqui agora, no meio da minha florzinha, eu vou fazer 3 pontos altos sem fechar. Então, laço e seguro, completando aqui 3 pontos altos sem fechar. Venho aqui, fecho todos de uma vez, ficando assim. Faço 1, 2 correntinhas, laço a agulha novamente, no mesmo lugar vou fazer 3 pontos altos sem fechar. Feitos 3 pontos altos sem fechar, eu fecho todos de uma vez, ficando desta forma aqui. Então, eu iniciei com 5 correntinhas e fiz aqui um leque de 3 pontos altos sem fechar. Agora, para ir para a próxima flor, eu faço 3 correntinhas. Feitas as 3 correntinhas, eu vou vir lá no miolinho da minha próxima florzinha e vou repetir aqui um leque de 3 pontos altos sem fechar. Então, eu laço e seguro, formando aqui 3 pontos altos sem fechar, venho e fecho todas as laçadinhas de uma vez. Faço 1, 2 correntinhas, laço a minha agulha no mesmo lugar, vou trabalhar 3 pontos altos sem fechar. Feitos 3 pontos altos sem fechar, fecho todos de uma vez, ficando desta forma aqui. Faço agora 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui dentro da próxima florzinha e vou repetir aqui outro leque de 3 pontos altos sem fechar. Venho, fecho todos de uma vez, trabalho 1, 2 correntinhas no mesmo lugar, faço mais 3 pontos altos sem fechar. Como vocês podem ver, aqui é uma carreira de repetição, onde eu tô fazendo um leque de 3 pontos altos sem fechar, 2 correntes aqui e 3 pontos altos entre um leque ao outro, tá vendo? Então, faço 1, 2, 3 correntinhas, no meio da próxima florzinha, 3 pontos altos sem fechar. Como aqui é uma carreira de repetição, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade aqui. Então, vou fazer aqui a minha volta e eu já volto pra gente poder dar continuidade. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui na minha carreira e já estou finalizando, fazendo um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar, fechados juntos. Então, faço aqui 1, 2, 3 correntinhas, na nossa última florzinha, trabalho 3 pontos altos sem fechar. Feitos 3 pontos altos sem fechar, fecho todos de uma vez. 1, 2 correntes, 3 pontos altos sem fechar novamente, fazendo aqui o leque de 3 pontos altos sem fechar, e a gente fecha todos de uma vez. Vai ficar assim em todas as nossas florzinhas. Eu fiz entre um leque ao outro 3 correntinhas de espaço. Então, fiz aqui o meu último leque, faço 1, 2 correntes e um ponto alto aqui na terceira correntinha, onde a gente iniciou. Aqui eu puxo e eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trabalhar agora novamente com o fio da cor castor, tá bom? Cortei o fio aqui, vou puxar para não ter o perigo de soltar. E vou deixar para embutir a pontinha de linha aqui depois. Então, pessoal, finalizamos aqui. E agora, vamos utilizar a cor castor. E vamos trabalhar novamente do lado avesso. Só que, ao invés de começar do lado avesso aqui, aonde a gente finalizou, eu vou começar do lado avesso aqui do outro lado. Por quê? Porque quando eu for trabalhar minhas carreiras de idas e voltas, vai dar certo o meu bico do lado direito ali, tá certo? Então, vamos começar o nosso bico pelo lado avesso, porém, não vai ser onde a gente finalizou aqui, tá bom? Vamos amarrar aqui na terceira correntinha, aqui do outro lado do nosso encaixe do vaso, tá bom? Então, amarrei aqui, vou dar 2 nozinhos para não ter o perigo de soltar. Vou passar aqui e vou dar 2 nozinhos. 1,
e 2. Vou subir aqui 3 correntinhas. Então, subo 1, 2, 3 correntes. No meu espaço, faço um ponto alto. Em cima dos 3 pontos altos juntos, vou fazer um ponto alto apenas. Dentro do meu espaço, vou trabalhar um ponto alto. Dentro dos 3 pontos altos fechados juntos, um ponto alto apenas, ficando assim. Agora, nessa parte aqui, onde a gente fala a língua, ou aqui o encaixe do vaso, eu vou trabalhar 2 pontos altos apenas, dentro aqui do espaço das minhas correntes. Então, fiz 2 pontos altos aqui dentro do meu espaço. Próximo ponto, eu trabalho um ponto alto dentro onde a gente fez os 3 pontos altos fechados juntos. Dentro da minha alcinha, faço um ponto alto. E aqui nos 3 pontos altos fechados juntos, um ponto alto. Então, vamos ficar com essa repetição aqui nessa parte. Próximo espaço, 2 pontos altos. Próximo, um ponto alto em cima dos 3 pontos altos fechados juntos. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto dentro do meu espaço de 3 pontos altos fechados juntos. Cheguei aqui nas 3 correntinhas, vou trabalhar 2 pontos altos. Então, vai ficando desta forma aqui. Faço agora um ponto alto aqui, dentro dos 3 pontos altos fechados juntos. Um ponto alto no meu espaço, um ponto alto nos 3 pontos altos fechados juntos. E 2 pontos altos dentro do meu espaço de 3 correntes. Vou trabalhar os 2 pontos altos até chegar aqui, onde finaliza aqui a minha linguinha. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Então, aqui nos primeiros 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos, eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos, dentro do espaço de 3 correntes. Aqui é um ponto alto no espaço e um ponto alto aqui sobre os 3 pontos altos fechados juntos. E aqui no meu espaço, apenas 2 pontos altos. Agora, faço um ponto alto em cima dos 3 pontos altos fechados juntos, um ponto alto dentro do meu espaço e um ponto alto nos 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui, eu já completei o espaço, os 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos, onde eu tô trabalhando 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 3 pontos altos dentro do espaço. Então, faço 1, 2 e 3 pontos altos. E agora, nossa repetição vai ser a mesma por toda a nossa volta, até chegar aqui no nosso próximo pedaço aqui do encaixe do vaso, tá bom? Então, aqui, quando faltar 5 espacinhos, vamos trabalhar apenas 2 pontos altos. Em todos os outros aqui, vamos trabalhar 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui um ponto alto sobre o ponto alto, os 3 pontos altos fechados juntos, um dentro do espaço e um nos 3 pontos altos fechados juntos. Chego no meu espaço, trabalho agora 3 pontos altos dentro do meu espaço. Um ponto alto dentro do espaço, um dentro do próximo espaço e um no próximo. Quando chego aqui, faço 3 pontos altos. Como aqui é uma carreira de repetição, eu vou dar uma adiantada na minha carreira, fazendo 3 pontos altos agora em todos os meus espacinhos e um ponto alto sobre os 3 pontos altos fechados juntos, um ponto alto no meio e um ponto alto sobre o ponto alto. Minha única diferença será aqui, quando chegar nos meus 5 últimos espacinhos, sem contar com este daqui, onde a gente trabalha apenas um ponto alto. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 aqui apenas, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro do meu espaço. No restante, eu vou fazer 3. Então, eu vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade ao nosso tapete. Prontinho, eu já dei uma adiantada aqui na minha carreira, onde eu trabalhei aqui, ó. Sem ser este primeiro espaço onde a gente faz um ponto alto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos com 2 pontos altos. No restante, trabalhei aqui 3 pontos altos em todos os meus espaços aqui na parte oval também, tá bom? Quando chega aqui no final,
Neste primeiro espaço, é um ponto alto. Aí, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E nesses 5 primeiros espacinhos aqui, que é da parte do nosso encaixe do vaso, eu trabalho apenas 2 pontos altos aqui dentro dos meus espaços. Aqui no leque é a mesma coisa, é um ponto alto aqui em cima, um ponto alto no meio e um ponto alto em cima dos 3 pontos altos juntos. Então, pra gente finalizar aqui a nossa carreira, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima dos 3 pontos altos fechados juntos, um dentro do meu espaço e um aqui onde a gente iniciou, finalizando a nossa primeira carreira. Vamos virar agora para o lado direito aqui. E neste primeiro ponto, vou trabalhar um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Note que eu alonguei um pouquinho aqui para ficar com o ponto baixo aqui da mesma altura, tá bom? Então, aqui eu já fiz 3 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Então, faço o meu quarto e meu quinto ponto baixo, um em cada ponto alto. Fiz aqui 5 pontos baixos, trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e pulo 1, 2, 3, 4 pontos altos de base. No quinto ponto, prendo com um ponto baixo. Apenas aqui no começo e no final, eu vou pular 4 pontos. No restante, eu vou pular apenas 3, tá bom? Então, aqui no começo, pulei 4 pontos de base. Faço agora 9 pontos baixos, contando com este primeiro. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Fiz aqui 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes e pulo 1, 2, 3 pontos agora apenas. No quarto ponto, prendo com um ponto baixo. Vou repetir aqui 9 pontos baixos, um em cada ponto alto de base. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos. Fiz aqui 9 pontos baixos, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, vou prender com ponto baixo. Eu vou seguir essa mesma repetição aqui por toda a minha carreira. Apenas aqui no final, a gente vai ter a nossa diferença, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui na minha carreira, trabalhando 9 pontos baixos, 5 correntes e pulo 3 pontos. Apenas aqui no começo e no final, vamos pular aqui 4 pontos, ao invés de pular apenas 3, tá bom? Então, aqui no início, a gente fez 5 pontos baixos, fez 5 correntes e pulou 4 pontos de base. Fez 9 pontos altos, 5 correntes e agora a gente pulou só 3, certo? Então, no restante, a gente pula sempre 3 pontos altos. Quando chegar aqui no final da nossa carreira, vamos trabalhar aqui 5 correntes, pula 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui. Feitas 5 correntinhas, a gente pula agora 1, 2, 3, 4 pontos altos. No quinto ponto, a gente prende com um ponto baixo. E vamos trabalhar aqui ponto baixo sobre cada ponto alto feito, até formar 5 pontos baixos, da mesma forma do nosso início, tá bom? Então, a nossa única diferença é na primeira e na última argolinha, onde a gente vai pular 4 pontos, ao invés de pular só 3, tá bom? Então, finalizei aqui a minha carreira. Eu vou virar agora para o lado avesso. Aqui do lado avesso agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui no mesmo ponto onde a gente finalizou. Vou dar uma alongadinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Então, no próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Vamos ficar aqui com 3 pontos baixos, vamos minguar 2. Laço a minha agulha e no espaço aqui na argolinha de 5 correntinhas, vamos trabalhar 10 pontos altos. Então, aqui eu tô no meu segundo ponto alto,
no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e agora estou no meu 10º ponto alto, ficando desta forma aqui. A gente vai fazer 10 pontos altos dentro da argola de 5 correntes. Vamos minguar 2 pontos baixos, então, no terceiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Vamos ter agora 5 pontos baixos, ao invés de termos apenas 9. Então, aqui, eu vou minguar 2 no começo e 2 no final. Então, vamos fazer ponto baixo no próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Ficando aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vai sobrar esses 2 pontos baixos aqui no final. Então, eu laço a minha agulha e trabalho 10 pontos altos agora na próxima argolinha. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e para finalizar aqui 10 pontos altos. Então, ficou desta forma aqui com os 10 pontos altos dentro da argolinha de 5 correntes. Vamos minguar novamente 2 pontos baixos. No terceiro ponto, eu prendo com ponto baixo e faço aqui agora 5 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Sobrando aqui 2 pontos baixos desta forma aqui. Então, a gente fica com 5 pontos baixos. Laço a minha agulha e na argola de 5 correntes, vamos trabalhar 10 pontos altos. Então, aqui já tô no meu segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e vou fazer aqui o meu 10º ponto alto. Então, a gente vai seguir essa repetição aqui agora por toda a nossa carreira. Vamos fazer 10 pontos altos em todas as nossas argolinhas, e onde a gente tinha 9 pontos baixos, vamos ficar apenas com 5, tá bom? Então, vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, já adiantei aqui a minha carreira, fazendo a mesma repetição. 10 pontos altos dentro do meu espaço de 5 correntes e 5 pontos baixos. 10 pontos altos, 5 pontos baixos. Vou finalizar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou pular 2 pontos de base e vou fazer aqui 3 pontos baixos para poder finalizar esta carreira. Feito aqui os 3 pontos baixos, eu vou virar agora para o meu lado direito. Por isso que quando eu comecei aqui a minha carreira, eu comecei pelo lado avesso, porque agora a gente tem que trabalhar o relevo. Então, vou fazer um ponto baixo no meu primeiro ponto baixo aqui. Então, vou dar uma alongadinha e vou fazer um ponto baixo. Laço uma, 2 vezes e vou introduzir a minha agulha aqui pegando por trás do meu ponto e vou fazer aqui o ponto alto duplo. Fiz o ponto alto duplo, vou fazer uma corrente, laço 2 vezes, próximo ponto alto a gente vai pegar ele por trás e vou fazer aqui o ponto alto duplo, ficando assim. Faço uma corrente, laço 2 vezes, próximo ponto alto, vamos pegar ele por trás, para ficar a alcinha de correntes aqui à mostra. Aqui vai ficar um pouquinho diferente apenas, porque a gente tinha trabalhado do lado avesso, mas quase não dá para notar, tá bom? Então, vamos trabalhar aqui os 10 pontos altos duplos aqui, todos separados por uma corrente. Então, vou fazer aqui os 10 pontos altos duplos, todos separados por uma corrente, pegando eles por trás. Uma corrente, laço 2 vezes, passo aqui por trás, faço o ponto alto duplo. Uma corrente, laço 2 vezes, pego por trás e faço o ponto alto duplo. Aqui o meu ponto ficou feio, vou desmanchar aqui, vou fazer aqui novamente. Laço 2 vezes,
pego por trás, faço ponto alto duplo. Aqui eu estou fazendo ponto alto duplo um pouco mais alongado aqui. Eu tô puxando um pedaço maior, para não ter que fazer o ponto alto triplo, para poder ficar maior aqui o nosso detalhe, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu último ponto alto, laçando 2 vezes, pegando ele por trás. Então, ficou assim, 10 pontos altos duplos, todos separados por uma correntinha. Eu vou pular um ponto apenas de base e vou trabalhar aqui 3 pontos baixos, um em cada ponto baixo de base. Vai sobrar um ponto baixo aqui. Laço 2 vezes, vou vir aqui no próximo ponto alto e vou pegar ele por trás, da mesma forma que a gente trabalhou, e vamos fazer aqui 10 pontos altos duplos novamente. Então, aqui é uma repetição, onde a gente vai trabalhar em todos os pontos altos aqui, vamos fazer pontos altos duplos, pegando ele por trás, para que dê este efeito aqui, tá bom? Então, a gente enrola 2 vezes, pega o ponto por trás aqui, para ficar com esse relevo aqui na parte da frente, mostrando a correntinha. Quando a gente finalizar aqui os 10 pontos altos duplos, ao invés de termos 5 pontos baixos, vamos ficar apenas com 3. Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade, tá bom? Prontinho, já dei uma adiantada aqui no meu tapete, fiz a mesma repetição aqui. Eu trabalhei os 10 pontos altos pegando por trás, laçando 2 vezes, em todos os pontos altos eu fiz ponto alto duplo, pego por trás. Quando eu finalizar aqui os meus últimos 10 pontos altos duplos, eu vou vir aqui, ó, no começo aqui, um ponto baixo apenas, certo? Então, vou fazer um ponto baixo apenas no último ponto baixo. Finalizei aqui com um ponto baixo, agora não vou trabalhar mais aqui do lado avesso. Eu vou fazer a parte aqui do encaixe do nosso vaso. Então, agora, fiz aqui um ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo no meio aqui dos 2 pontos baixos. Próximo, vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou casear aqui, fazendo pontos baixos. Quando chegar aqui no ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Em cima aqui, onde a gente finalizou a nossa florzinha, um ponto baixo. Próximo espacinho, 2 pontos baixos. Aqui, um ponto baixo. Aqui no meio, 2 pontos baixos. Para que aqui fique mais retinho assim, tá vendo? Agora, eu vou concluir aqui, fazendo um ponto baixo dentro da minha pipoca. Aqui, no último ponto aqui da nossa pipoca, vou fazer 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos aqui, vou fazer um ponto baixo aonde a gente fez aqui na cabecinha do ponto alto, certo? E agora, faço 2 pontos baixos, 1 e 2 no ponto alto do fio decore, tá bom? Fiz aqui os meus pontos baixos. Quando chegar aqui no meu segundo ponto baixo que eu fiz aqui, ó, um na cabecinha do ponto alto, 2 aqui dentro, eu vou pro alto. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e vou trabalhar aqui um ponto baixo no próximo ponto alto. Então, a gente vai fazer uma curvinha aqui, certo? Caso você não queira fazer 3 correntinhas, você pode fazer apenas 2, tá bom? No meu aqui, eu vou fazer 3. Vou trabalhar aqui 1, 2 correntes agora, vou pular 2 pontos de base e vou fazer um ponto baixo. Aí, se o seu tiver muito repuxado, pessoal, você não faz pulando 2. Você faz as 2 correntinhas e pula um ponto apenas de base aqui, prende com um ponto baixo. Para que não fique aqui assim, tá bom? Para ficar mais retinho. Então, vou fazer aqui, eu pulei só um, faz 2 correntinhas, a quantidade de pontos aqui não vai alterar em nada, tá bom? Aqui é apenas para dar um acabamento mais bonito na nossa peça. Faço 2 correntinhas, pulo um, prendo com um ponto baixo. 2 correntes, eu tô pulando um ponto aqui apenas ao invés de pular 2. Para que não fique aqui muito repuxado, tá bom? E para que mostre aqui o marronzinho do nosso tapete.
Então, faço uma, duas correntes, pulo aqui um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Vou fazendo assim até chegar aqui no final, onde a gente vai trabalhar a parte reta aqui do nosso encaixe. Então, faço os duas correntinhas, ou você pode trabalhar também apenas pontos baixos. Aqui no meu, eu já tenho 2 pontos altos aqui. Faço duas correntes e vou prender aqui no meio do meu espaço com um ponto baixo. Então, o meu ficou desta forma aqui. Vou trabalhar agora uma, duas correntinhas e vou pular aqui esse espaço onde eu prendi e no próximo ponto prendo com ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto apenas e prendo com ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto, próximo um ponto baixo. Aqui, eu só não quero que aqui fique retorcido, tá bom? Aqui é só para dar um efeitinho mesmo de marrom no nosso tapete. Caso você queira fazer também aqui com pontos baixos, pode fazer, tá certo? Então, vou finalizar aqui fazendo as duas correntinhas, pulo um e prendo com ponto baixo. Uma, duas correntes, pulo um, prendo com ponto baixo. Duas correntes, pulo um e prendo com ponto baixo. Quando a gente for finalizar aqui esta carreira, a gente vai passar a uma carreira de pontos baixos aqui, tá bom? Por isso que eu tô fazendo essa alcinha aqui. Duas correntes, pulo um aqui, já chego no meu espaço, onde eu vou prender com um ponto baixo. E vou subir novamente fazendo as duas correntinhas, pulo um pontinho, no próximo um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um, no próximo um ponto baixo. Então, eu vou seguir com essa repetição até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui no nosso último ponto, eu volto pra gente dar continuidade. Aqui, pessoal, já dei uma adiantadinha, estou aqui finalizando. Vou fazer agora uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo aqui no nosso último ponto alto para fazer um cantinho aqui, tá bom? Então, cheguei aqui no final, vou trabalhar 2 pontos baixos no meu primeiro espacinho aqui. Quando chegar na minha pipoca, a gente faz 2 pontos baixos também. Um ponto baixo dentro da minha pipoca. E 2 pontos baixos aqui no ponto alto. Você trabalha pontos baixos de acordo com a tensão do seu ponto. Se seu ponto ficar mais repuxadinho, você faz mais pontos baixos, tá bom? Os pontos baixos aqui é apenas para dar um acabamento na nossa peça. Então, vou trabalhar aqui os meus pontos baixos até chegar ali no meu bico. Faço um, 2 pontos baixos e um aqui. Vou fazer 3, como seria um aqui no espaço. Faço 2, apenas para que não ficar repuxado, tá bom? Quando chegar aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo em cada um dos pontos baixos aqui. Finalizei, pra gente começar o nosso biquinho aqui final, vou fazer aqui no primeiro uma, duas correntes. Feito 2 correntinhas, vou fazer 3, para dar o tamanho de um ponto alto, tá bom? Vou introduzir a minha agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. No próximo, vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, apenas aqui no primeiro eu fiz 1. No próximo, 2 pontos baixos. No meu quarto espaço, 2 pontos baixos. Então, fiz aqui um ponto baixo e nos outros 3, 2 pontos baixos. Quando chegar aqui no meu quinto espaço, eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três, 4 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, fazendo este detalhe aqui. Agora, faço 2 pontos baixos no próximo ponto, próximo espaço. No próximo, 2 pontos baixos. No terceiro espacinho aqui, descendo 2 pontos baixos. E quando chegar no nosso último, eu vou fazer apenas um ponto baixo, ficando desta forma aqui. Agora, eu venho direto, após ter feito um ponto baixo, neste ponto baixo do meio daqueles 3. Faço aqui um ponto baixo, uma, duas, três, 4 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, ficando assim. Agora, vou laçar direto no meu espaço de uma correntinha após o ponto alto duplo. Vou fazer no meu primeiro espaço um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. Próximo, 2 pontos baixos.
Próximo espaço, 2 pontos baixos. Então, no meu primeiro espaço, eu trabalho um ponto baixo, no segundo, 2, no terceiro, 2 e no quarto, 2. Quando chegar aqui no quinto espaço, é um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, ficando desta forma aqui. Vou fazer agora 2 pontos baixos no próximo, 2 pontos baixos no próximo, apenas no último eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, faço 2 e no último apenas um ponto baixo. Feito o último ponto baixo, eu vou laçar direto aqui no meio dos 3 pontos baixos, faço um ponto baixo, 4 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. Então, aqui, pessoal, é uma carreira de repetição. A gente vai vir direto aqui no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto. Próximo, 2. Então, eu vou repetir tudo que a gente fez aqui no início, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada na minha carreira e eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, aqui eu já adiantei o meu bico, já trabalhei da mesma forma aqui por toda a minha carreira. E pra gente poder finalizar aqui, a gente vai fazer o acabamento com pontos baixos aqui, onde a gente tinha feito aquelas argolinhas. Então, aqui fiz o ponto aqui com um ponto baixo, no quinto ponto, 4 pontos altos e um ponto baixo. No primeiro espaço, 2 pontos baixos, no segundo, 2 pontos baixos, no terceiro, 2 pontos baixos e no último, apenas um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou prender aqui no ponto baixo, onde a gente tinha feito ponto baixo. Aqui eu vou trabalhar ponto baixo sobre cada ponto baixo feito na carreira anterior. Apenas para aqui ficar mais firme o nosso trabalho, tá bom? Então, vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo feito anteriormente. Até chegar no nosso último ponto baixo. Vai ficando assim. Então, vou fazer ponto baixo até chegar ali no nosso cantinho. Chegando aqui no cantinho, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui no nosso último ponto baixo. Então, aqui eu faço 1, 2 e 3 pontos baixos pra gente poder fazer um cantinho aqui. Agora, aqui nas nossas alcinhas, eu vou trabalhar ponto baixo para ficar firme. Aí, depende do ponto, se seu ponto é apertado ou não. Meu, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos em cada argolinha, para que não fique aqui muito repuxado nessa parte aqui do encaixe do vaso. Caso o seu ponto for mais largo, você pode trabalhar apenas 2. Então, aqui, a quantidade de pontos baixos depende do seu ponto. Então, fiz 3 pontos baixos aqui e um ponto baixo em cima do ponto baixo. Novamente, faço 1, 2, 3 pontos baixos. Vou dar uma puxadinha e faço um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior. Então, você vai vendo a quantidade que fica aqui para que seu trabalho não fique muito repuxado assim pra dentro, tá bom? Então, aqui é uma adaptação de pontos. Geralmente, eu faço apenas 2 pontos baixos e prendo com um ponto baixo. Só que se eu fizer apenas 2, o meu trabalho vai ficar mais emborcado pra dentro. E como eu não quero, eu vou fazer 3 pontos baixos. Eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Já dei uma adiantadinha aqui na minha carreira. Nos últimos pontos aqui, eu não tenho necessidade de fazer 3. Eu vou fazer 3 pontos baixos, não vou trabalhar em cima do ponto baixo. Eu vou vir na próxima argolinha e faço 3 pontos baixos aqui. Como eu disse pra vocês, vocês vão vendo o jeito que vai ficar aqui, para que aqui não fique muito repuxado pra dentro, tá bom? Cheguei aqui no meu último, vou fazer o meu cantinho aqui, fazendo um ponto baixo em cima do ponto baixo. E aqui na minha parte reta, eu vou trabalhar apenas 2 pontos baixos. Vou vir aqui na próxima argolinha, vou fazer 2 pontos baixos. Na próxima argolinha, 2 pontos baixos, porque aqui já tá retinho. Então, a gente não precisa fazer nenhum aumento aqui, certo?
Então, eu vou trabalhar aqui com os pontos baixos até chegar ali no final, tá bom? A gente vai caseando com ponto baixo, aí a gente vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu vou dar uma adiantada aqui na minha carreira e eu já volto pra gente poder dar continuidade. Prontinho, eu já dei uma adiantadinha aqui, já finalizei essa parte aqui para poder dar estrutura com ponto baixo. E como eu disse para vocês, você pode fazer 2, você pode fazer 3 pontos baixos. É só você ver a quantidade de pontos baixos aqui, que fique bom para que sua peça não fique muito emborcada aqui para dentro, tá bom? Então, pessoal, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, quando a gente fizer aqui o nosso último ponto baixo. Então, fiz aqui o meu último ponto baixo aqui da minha carreira. Eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, finalizando, daqui a gente já pode cortar o nosso fio e o nosso tapete de encaixe do vaso já vai estar pronto. Agora, é só embutir as pontinhas de linha que ficou para dar o acabamento aqui na nossa peça, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês consigam fazer. Deixa seu like aí se você gostou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!